Olá, eu sou Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um episódio do De Poa, o podcast que é uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. E no episódio desta semana, mais uma vez eu tenho o prazer de co-apresentar com meu colega Luciano Veleda. Luciano, prazer conversar contigo mais uma vez, co-apresentar esse programa contigo, na verdade. Boa tarde, Luiz. Obrigado por mais um convite para essa gravação, para esse programa. E o nosso convidado desta semana é o jornalista e ambientalista Everton Lacerda. O Everton é presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, e integrante do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do CNPq. Everton, prazer conversar contigo, tu que já deu várias entrevistas para o Sul 21 como fonte, mas agora é a primeira vez que tu participa do nosso podcast de Poa. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado, Luciano. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, assim como participar do conteúdo de excelente qualidade do Sul 21. Everton, a gente começa, costumeiramente, o nosso de Poa perguntando para o nosso convidado qual é que é a relação dele com a cidade de Porto Alegre. Afinal, o nosso programa se chama De Poa, né? Então, eu te repasso essa pergunta. Qual que é a tua relação com a cidade? Tu nos disse, né, antes da gente entrar no ar, que tu não era aqui, mas que tu mora há bastante tempo aqui. Morar, de fato, há 30 anos, mas eu venho aqui desde o meu nascimento. Minha mãe é de Porto Alegre, meu pai é de Bagé, então eu sou filho dessas duas cidades e nasci em Rio Pardo. E há quanto tempo, nesse tempo, 30 anos fixo em Porto Alegre ou vai e volta? Não, estou aqui desde os 18 anos, estou com 53, mais de 30. E como é que surgiu a pauta ambiental na tua vida, Everton? Então, eu já contei essa história, inclusive, em um exemplo de podcast que eu fiz há alguns anos. A pauta ambiental, enquanto problema, só chegou em mim quando nasceu a minha filha. Foi a partir desse momento alguma coisa mudou e eu... Quando que foi isso? Isso foi em 2001, né, quando aquela questão de ser protetor, né, de proteger alguém. Então, quando a gente é pai ou mãe, muda isso. Né? Aflorou a paternidade. Aflorou esse sentimento assim, de proteção, sabe? Até então, eu só gostava de natureza, né? Eu vivia acampando no meio do mato, rio, enfim. Mas depois eu comecei a perceber que se nós não cuidássemos da natureza e que ela já estava em xeque, né? Não em xeque-mate ainda, talvez agora já esteja, mas naquela época ainda em xeque, se a gente não fizesse alguma coisa, iríamos ter problema. E já vinha muita gente fazendo alguma coisa. Eu conheci a AGAPAN, né? A AGAPAN já vinha com esse trabalho longo de 1971, no ano que eu nasci. A AGAPAN já estava começando a fazer esse trabalho, e então já tinham lá 30 anos, né, de atividade. E aí eu comecei a fazer entrei como jornalismo mesmo, né? Colaborando, como todo ambientalista faz, ele colabora a partir do que ele sabe fazer. Né? Em comunicação ela está em tudo, né? Tem o pessoal do direito, o pessoal da administração, os professores, o pessoal da química, o pessoal da geografia, multidisciplinar o meio ambiente. Então eu comecei ajudando com a questão da comunicação, e ela é importantíssima, a comunicação, porque aí nós enfrentamos um cenário de uma batalha de narrativas que ela é quase tão importante ou até mais séria do que o próprio cenário da legislação, né, dessas mudanças de legislação, que é outro ponto crucial. Para quem não conhece, né, a AGAPAN é uma das principais entidades da defesa do meio ambiente do Rio Grande do Sul, né, como o Everton disse, está aí desde 1971. E eu queria te fazer essa pergunta, Everton. Tu, como presidente da AGAPAN, como é que tu viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essas enchentes de maio, essas enchentes que já vinham, né, do ano passado? Como é que tu viu essa questão? Então, logo que começou, lá no início de maio, né, no dia 27 de abril, foi quando a AGAPAN completou 53 anos. Nós fizemos uma viagem com os associados até Rio Pardo, que é onde está enterrado o Lutzenberger, no Rincão Gaia. O pessoal às vezes pensa que é em Pantano, mas é que é do lado de Pantano, mas já é na divisa ali com Rio Pardo. Né? E ali nós fomos no túmulo dele, fizemos uma homenagem, cantamos parabéns para a AGAPAN. É um espaço que ele é dirigido por uma das filhas do Lutz. E ali já estava começando a chuva, o tempo já estava úmido. Nós voltamos, inclusive, com chuva para Porto Alegre. E quando começaram aquelas enchentes, o pessoal começou a sair de casa e começou aquele horror todo que todo mundo aqui acompanhou. No início nós dissemos, olha só, tudo que foi dito há mais de 50 anos
E pela ciência, há mais de 30 anos, pelo menos, e quando eu falo ciência aqui, o meu pensamento está no IPCC, em especial, tá? O painel intergovernamental para mudanças climáticas, né? Então, tudo isso já está muito bem desenhado e está se concretizando exatamente como o painel dizia. O ano 2024 está no relatório, no 6º relatório do IPCC, que iria começar a ter essas enchentes de 2024, no máximo 2025. Cravou, né? Então, quando a gente via isso, assim, olha, governantes sabem o que está acontecendo. Não existe um governante que não saiba. Prefeito pode não saber? Não sei. Como é que um prefeito não vai saber o que estão falando sobre previsão climática? Não é previsão meteorológica, né? Previsão climática. Acontece que no estado do Rio Grande do Sul, o governador, ele não deu ouvido sequer para a previsão meteorológica, que falou das chuvas, isso nas primeiras, né, no final do ano passado. Depois ele se deu conta do que aconteceu, correu, botou um colete lá e foi fazer as cenas, né? Mais cena do que trabalho em si, na minha opinião. Bom, mas quando a gente diz, olha, não foi avisado, não é da questão meteorológica, ele não foi avisado das questões climáticas. Ele pode dizer que não foi avisado das questões climáticas? Alguém poderia não saber se Porto Alegre é o berço do ambientalismo mundial? Eu sempre lembro, para o pessoal que não conhece bem, o quanto é importante isso, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a figura do Henrique Hessler, que dá o nome à FEPAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, né, de Proteção Ambiental. Final dos anos 50 até 1960 início dos anos 60, mais ou menos, o Hessler ele escrevia no jornal Correio do Povo, crônicas semanais sobre essa pauta ambiental. Embora ele não fosse um jornalista, mas ele escrevia dentro de um jornal. Aí já entra, é o meu campo de pesquisa no grupo de pesquisa isso também, né? Já mostra o quanto a imprensa ela tem a importância nessa pauta. Depois do Hessler, nós tivemos aqui a própria Agapan, né, em 1971, falando sobre essa pauta. A Agapan é fundada em abril de 71, antes do Greenpeace, que foi fundado lá em Vancouver, no Canadá, em setembro. Né? Antes disso, o pessoal às vezes confunde um pouquinho, tinha a WWF, que é de 1961, se eu não me engano, mas ela não era uma entidade ambientalista, ele era um fundo. Era um fundo para a vida natural, depois eles foram mudando o nome e se tornou uma entidade, é uma das grandes entidades que atua nessa área, mas não era uma entidade ambientalista. Então, sim. É a primeira do Brasil, a Agapan, né? Tinha, o próprio Hessler, ele chegou a fundar a UPN, né, União Protetora da Natureza. Porque acontece, o Hessler, ele era um contador. Então, para ele atuar, ele pediu uma permissão para o governo central para ele atuar como um fiscal de floresta. Mas aí os políticos da época lá contestaram isso, porque se ele não era servidor público, ele não poderia estar fazendo aquela fiscalização. Então, para isso, ele criou a UPN, que foi uma primeira entidade. Mas ela só ficou atuante com ele, era ele durante a vida dele. Né? Enquanto uma entidade ambientalista, como a gente conhece hoje, do porte da Agapan, sim, ela é a primeira e a primeira em atividade até hoje, né? Depois surgiram outras, foram surgindo a Agapan Rio Grande, a Agapan São Leopoldo, a Agapan de vários lugares, e o pessoal da Agapan aqui em Porto Alegre, o Lutz e outros, disseram, não, vamos fazer assim, vamos fundar suas entidades para a gente não ter uma mega estrutura que nós não defendemos isso, a gente defende que sejam descentralizadas. E aí foram surgindo outras entidades que a gente tem hoje, a maioria delas está congregada através de uma Assembleia Permanente, que é a APDEMA, né? Assembleia Permanente de Entidades Ambientais do Rio Grande do Sul, aproximadamente 34 entidades que atuam em conjunto, mas cada uma focada numa região, né? Cuidando mais de uma região, atuando em conjunto quando a questão é estadual. A Agapan ela tem esse papel de atuar de forma estadual e nacional também, junto com outras entidades, né? Tanto que a Agapan foi a primeira a levar a pauta da Amazônia para o mundo. O mundo pouco conhecia a Amazônia quando o Lutzenberger, que conheceu o Chico Mendes, estava lendo agora há pouco num livro de uma pesquisa que eu estou fazendo, né, que faz parte dessa pesquisa, e eu não sabia, o próprio Lutzenberger conseguiu uma bolsa de $500 para o Chico Mendes, que ele teve nos últimos meses de vida dele, até o assassinato, né, ele viveu com essa bolsa. O quanto foi interessante essa junção, né, que às vezes a gente não sabe direito, nem nós sabemos direito, se a gente não vai pesquisar, da luta ambientalista daqui com a lá de cima, né, da Amazônia. Agora, tu falaste esse viés, né? Um jornalista que entra na Agapan colaborando pela comunicação, ano de 2001, 20 e poucos anos atrás. Nesses 20 e poucos anos, a comunicação mudou muito, né? Mudou muito. Nesse período, rede social
sei se tinha, Orkut, talvez. Não, lembro, 2001 ainda não tinha Orkut. né? Então, Eram os fóruns, os chats chats, nascendo os MSNs da vida, ICQ. Quer dizer, nós temos um ambiente de comunicação que mudou muito, mudou radicalmente nesses 20 anos. E ele influencia todas as políticas e não é diferente com a questão ambiental. Como é que tu vê hoje, até como agora também entrando no lado da pesquisa, né, no mestrado, como é que tu analisa esse cenário da comunicação atual e como que a pauta ambiental, super importante, como é que ela tem transitado nesse universo? Excelente pergunta. É a primeira vez que na Agapan tem um jornalista nessa categoria de presidente. Né? Quando me convidaram para ser, eu falei, o que um jornalista vai fazer como presidente de uma entidade ambientalista? Mas, na verdade, eu já estava entendendo que o ambientalismo não precisa ser da ciência dura, como o Francisco Milanês, por exemplo, que é biólogo, né? Já teve aqui com vocês um programa que teve uma grande repercussão também. Não precisa ser das ciências duras para te ser um ambientalista. Um ambientalista é ser ativista das pautas ambientais. Bom, então caberia muito bem a gente trazer um jornalista para dirigir uma entidade que tem grandes nomes aqui do Rio Grande do Sul, professores da universidade, né, professores de diversas universidades que fazem parte, professor da Universidade de Direito, professor da Universidade da FURG, enfim, para arquitetura da URGS, direito da URGS, uma entidade com bastante nomes, né, bastante referências, assim. O jornalismo, ele, como eu tinha falado um pouquinho antes, né, ele é essencial para que a gente consiga levar as pautas, as principais pautas que ficam um pouco escondidas, inclusive, se não fosse o jornalismo. Tanto que, além daquela história do Hessler com o Correio do Povo, depois teve o Lutzenberger com o Correio do Povo. E o Correio do Povo abria mais as pautas ambientais por causa da celulose, da Beauregard na época, que emitia aquele cheiro ruim, e isso influenciava no cio das éguas do dono do Correio do Povo, né? Ali onde é a Ponta do Arado. Uhum. Então essa história também já é bastante folclórica aqui no Rio Grande do Sul atualmente. Então olha como a comunicação é importante. Bom, nós entramos então utilizando o blog, entrando nas redes sociais, que começaram a entrar, fizemos podcast também durante um tempo, e começamos a entrar na imprensa, fazer um trabalho de assessoria de imprensa para buscar contato com os jornalistas. De certa forma, ele deu certo. Ele teve até reconhecimento da Associação Rio Grandense de Imprensa. Os últimos 2 prêmios de assessoria de imprensa, gestão ONG, foi nós que levamos, né? O ano passado e o ano retrasado. Então, nós estamos conseguindo chegar na imprensa através de artigos que às vezes entram no jornal, né? nos grandes jornais hegemônicos aqui, para dar nome, né? É Zero Hora, Correio do Povo, que eu já falei mais uma vez, e o próprio Jornal do Comércio, que tem perfil um pouco diferente. Mas fora isso, agora chegando na parte das enchentes, nós não conseguimos entrar na Zero Hora para falar sobre esse tema. Quando eles percebem que é para falar de modelo social, não tem espaço. Tem quando eles conseguem manter a pauta num ponto específico, principalmente um ponto técnico, mas não para discutir num espaço amplo, com o microfone aberto, algo que a gente possa falar de modelo de desenvolvimento, que para nosso ver é ecocida, e eles sabem disso. Mas não querem ninguém falando isso lá nos microfones da grande imprensa. Então, qual foi a nossa estratégia? Imprensa do centro do país. E aí a gente conseguiu de novo, né? Nós conseguimos falar com o Globo, conseguimos falar com a Folha de São Paulo, conseguimos falar com a Deutsche Welle. Né? Foi assim que a gente conseguiu levar a nossa mensagem, porque aqui a gente percebe que nós encontramos um certo bloqueio. Tirando os veículos que são mais abertos a essa pauta, que tem esse olhar mais próximo da comunidade, o próprio Sul 21, o Matinal, também tem feito um excelente trabalho. Tirando esses veículos, nós temos dificuldade de fazer a pauta mais reflexiva, com mais espaço, que a complexidade do momento e da questão elas exigem. Então, eu acho que é por aí que a gente está... Eu queria até te perguntar outra coisa, mas eu acho que esse ponto que tu tocou da complexidade, eu acho que é muito importante, Everton, porque assim, é difícil explicar o que aconteceu no Rio Grande do Sul se tu sair um pouco da superfície, né? O fácil choveu muito e alagou. Esse é o fácil, né? Mas se a gente sair um pouquinho disso, tu explicar que a chuva foi concentrada, enfim, já trouxe aqui o pessoal do IPH, já trouxemos
professor Roaldo Menegatti, né? Então já explicaram, quem quiser entender melhor o que aconteceu, o programa do pessoal do IPH explica muito bem, né? Só que, como a entidade ambientalista, assim, tu disse, né, que não tem espaço para fazer essa discussão complexa, mas se tivesse, como é que se faz essa discussão, pegando também um pouquinho o gancho da pergunta do Luciano, como é que se tenta trazer um assunto que é complexo, que são vários fatores, numa linguagem que hoje as pessoas consomem vídeos de 15 segundos, 20 segundos, o fragmento do fragmento vira Viral. pauta, né? Às vezes o que vira viral é a expressão, né? O povo pelo povo, sabe? Como é que se faz essa discussão que até tem uma explicação algumas vezes simples, mas que em geral é complexa? Então, agradeço também, mas eu sei que vocês sabem responder isso tanto quanto eu, mas talvez a gente possa colaborar, né? Já que nós estamos aqui numa mesa entre profissionais da comunicação. Mas eu vou dar um exemplo. No programa de vocês aqui, que teve o Beto Mech e o Francisco Milanês, nós mesmos pegamos ali quando a gente viu um ponto importante da explicação do Milanês sobre a retirada das árvores da mata ciliar, né, das beiras dos rios, a gente, esse ponto é importante. Nós fizemos um corte por conta mesmo e largamos. Aquele corte, ele bombou, né? E depois eu fui vendo aqui nas redes da Cubo também. Foi um dos programas que mais deu repercussão ali, né? Em termos de visualizações, pelo menos o que eu percebi. Eu acho que os cortes são uma boa ferramenta hoje em dia, para TikTok, inclusive. Eu não conheço bem TikTok, eu não tenho conta lá. Mas porque num bate-papo como esse, se nós temos tempo para acompanhar, o ouvinte que está nos assistindo, ele fica e acompanha o nosso raciocínio. Se não tem tempo, tu precisa pegar um corte de um ponto que nós falamos algo daqui até ali, numa edição, e largar aquele ponto para a maioria da população, que hoje em dia está sobrecarregada de conteúdo, né? A gente tem que convir isso também. É difícil tu sentar e o que eu vou escolher, tanto para assistir quanto para apoiar. Né? Apoiar financeiramente. Eu recebo nas minhas redes sociais, eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, tá? Mas depois a gente volta. Eu recebo nos meus e-mails, por exemplo, pedidos de ajuda de várias entidades. Eu olho e eu quero ajudar todas. De jornalismo importante e jornalismo com profundidade, que tem muito pouco hoje. Né? É um jornalismo que a gente discute isso aí, inclusive no grupo de pesquisa, em outros fóruns, um jornalismo que vocês mesmos já falaram, que no Sul 21 conseguem fazer por ter quantidade menor de pautas, se dedicar no aprofundamento de uma pauta. Esse ponto é importante para pautas complexas, né, que exigem. Mas então a gente tem que apoiar esse tipo de jornalismo. Na minha opinião, fica a dica aqui já para quem está acompanhando aí. E a gente apoia a opinião do Everton. Que bom. Viu? A gente entrou em acordo. Catarse/Sul21, só entrar lá. Então é isso, é uma questão bem complexa, é difícil. A pauta ambiental ela é difícil. Né? A pauta ambiental, eu estava falando hoje de manhã, né, na live do Observatório também. Se o tema é difícil, se o tema é ruim, é negativo, ele me traz dor, eu não vou acompanhar por muito tempo uma coisa que eu não consigo entender direito de uma pauta, por exemplo, um projeto de lei que permite a construção de barragem dentro de área de preservação permanente. O que é isso para o povo leigo? Né? A gente diz, olha, isso aí vai destruir essa área de preservação permanente, que já é uma pequena parte dentro da propriedade, e isso vai causar futuramente um problema que vai mexer no microclima dessa região, da propriedade, várias propriedades com suas áreas de preservação permanentes impactadas a partir dessa lei, né, que entrou para o Código Ambiental. Então, mas isso é uma coisa complexa. Como é que eu desenho isso? Ou faço um corte para deixar isso aí em 10 segundos, 20 segundos e a pessoa entender? Infelizmente, agora, principalmente as populações à margem do rio Taquari, ali no vale, infelizmente, mas hoje, por exemplo, a gente falou em mata ciliar, ficou mais claro pela experiência sofrida, de dor, de uma tragédia enorme, gigantesca. Mas essa palavra, por causa que também tem um pouco isso, né? Às vezes o vocabulário, as palavras, elas não costumam ser acessíveis ao grande público, né? Mata ciliar. Se fala margem de rio até fica melhor, mas mata ciliar já pode dar uma complicada. Na prática, a gente tem uma região ali do Rio Grande do Sul que agora pôde entender o que significa tu não ter a mata ciliar para segurar a água, né? Que sem ela encontra um campo
um campo limpo para correr e correr com força. Agora, esse é um desafio da pauta ambiental, a comunicação, cada vez mais, né? No caso dessa tragédia nossa agora vivida, e ainda estamos, enfim, acredito que o Estado muda para sempre, pode ser uma oportunidade de uma vez que agora somos uma sociedade impactada por uma tragédia dessa dimensão, pode ser talvez uma oportunidade para isso mudar um pouco, tu acha? Excelente. Eu acho que a oportunidade pode, sem dúvida nenhuma, pode. Agora, nós vamos utilizar essa oportunidade? Será que realmente a população vai se dar conta? Mata ciliar. É verdade. Tu tem que explicar o que é mata ciliar, porque quando a gente ouve isso pela primeira vez, tu pode até entender ciliar tem a ver com cílios, mas será que é isso mesmo? É borda de rio. Ninguém faz essa associação. Ninguém faz essa associação. Né? Você tem que explicar. E aí, outra coisa assim, ó, o que a gente tem que pensar. Por que eu preciso proteger a mata ciliar? Por que eu não posso simplesmente tirar a mata ciliar porque ela está atrapalhando a minha plantação de soja? E o resto da população que não tem essa propriedade, que vive numa outra cidade bem distante, ou aqui em Porto Alegre, capital, e isso vai acontecer lá em Lajeado, lá na volta do Taquari. Por que eu tenho que me preocupar com a mata ciliar de lá? Quando a gente começar a entender a complexidade das relações como os indígenas compreendem, quando eles compreendem que tudo está interligado e que nós somos parte da natureza, quando for dizer, olha, quando tirar os cílios do rio é tirar os meus cílios. Se eu te dissesse, tira os teus cílios, simplesmente tira os teus cílios. Não. Meus cílios, eles me protegem a minha vida, a minha visão. Então, a mata ciliar é tua mata ciliar também dos teus rios. Nós temos que perceber essa relação que a gente tem com a natureza, porque existe um afastamento. Né? Nós estamos cada vez mais em lugares asfaltados. Nossos parques estão asfaltados, estão cimentados, estão concretados. Né? Querem tirar árvore para botar roda gigante. Né? Querem tirar espaço de grama, onde o pouco espaço que a gente tem. Muitas pessoas moram em apartamento aqui em Porto Alegre. Para botar onde é que eu boto o pé na grama? No estacionamento. Estacionamento com concreto também. Então, essa relação com a natureza, ela é importante a gente voltar a ter isso, entender essa conexão que os indígenas nunca perderam, por mais que eles estejam impactados, mas eles têm essa noção. Andei conversando com alguns caciques durante esse período agora. Eles sabem que eles estão impactados, que eles usam camiseta, que eles usam roupa de branco, que eles usam até telefone celular, mas um deles, o cacique André, lá de Maquiné, André Benites, ele falou o que queriam dizer de nós se nós fôssemos lá para Porto Alegre, todo pintado de caça e com arco e flecha, que isso é o que a gente queria fazer. Vamos dizer que nós estamos agredindo alguém, estamos ameaçando alguém, né? Por causa disso, se nós andássemos pelado, como é que ia ser? Então a gente entra e assume a cultura onde nós estamos inseridos e, de certa forma, submetidos, mas não perdemos a nossa consciência milenar de relação com a natureza. E isso eu acho que nós temos que trazer também, que o ambientalismo tenta trazer para a nossa população, que o Hessler, né, já tinha essa conexão, embora fosse um homem de origem alemã, inclusive, né, o próprio nome Hessler já diz. Então nós temos que manter essa conexão e aproveitar essa oportunidade na dor, né, desse relato que tu fez, de como a população gaúcha está sofrendo isso, de na dor a gente mudar um pouco o nosso estilo de vida. Não voltar ao normal, voltar a discutir coisas diferentes. Será que a gente vai usar o carro mesmo que a gente usava antes? Mas o que tem a ver com o uso do carro? Tem a ver, principalmente com a questão climática. A gente meio que separa as questões ecológicas e climáticas, né? Mas uma está relacionada à outra. No início da luta ambiental era mais a questão ecológica, né? A questão dos rios, dos impactos dos agrotóxicos, né? Da poluição. Fauna, flora. E não nos falar muito com a questão climática. Isso vem depois, lá mais para os anos... Claro, desde os anos 70 vem acontecendo, tanto que tem as primeiras conferências, mas ele fica mais forte a partir dos anos 90. 92, com 92. Ali. Aí começam também os relatórios e mostrar o quanto que esse aquecimento do nível médio da temperatura da Terra, que hoje está em 1,5, e o quanto que isso impactaria. E esse era o número atual do IPCC, né? Que se chegasse a 1,5, nós iríamos ter grandes enchentes, secas e aumento das atividades extremas. Bom, chegamos, né? Chegamos nisso. Estava previsto para 2024 e 2025. E demoramos
250, 260 anos para chegar nesse 1,5 grau acima da temperatura que é tida como a temperatura, o parâmetro, né, pré-revolução industrial ali. Então lá, digamos, seria o zero, o equilíbrio. Estamos 1,5 acima desse, na média. E se nós chegarmos, e para chegar a 2, talvez não leve 100 anos, talvez não leve 20 anos. E as consequências podem aumentar muito, segundo o próprio IPCC. E as alterações não são no grau, é no décimo de grau. Não é 1,5 ou 2, não. É 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar a 2. E tem cenários apontados até para 3, que seria o pior. Já vi para 4 também, mas esse aí quase nem se fala. 4 seria o mundo entrar em colapso total, assim, e acabar com a vida no planeta. Mas no 2, seria muito pior do que a gente viu aqui. E no 3, bom, no 3 já estamos falando, inclusive, de níveis dos oceanos subindo, né? Como já disse o professor Carlos Nobre, que aqui em Porto Alegre, que o Guaíba iria virar mar. Se nós vimos uma enchente agora, aqui, de rios, e o problema que ela trouxe, imagina se nós chegarmos a ter uma enchente de oceanos. É quase inimaginável, né? A gente trazer um pensamento desse. O que seria o oceano entrando lá pela Lagoa dos Patos e vindo água de lá para cá? Seria coisa de filme. Mas é uma possibilidade, né? Quem vai dizer que não? Everton, a gente está falando de imprensa, de comunicação, de jornalismo, né? Tu falaste o termo imprensa hegemônica, né? A gente tem visto um esforço, uma tentativa, primeiro, de dizer que não dá para politizar a tragédia, né? De não querer apontar culpados, não apontar causas. E segundo, e a gente vê isso na boca de comunicadores que não são, né, aquele jornalista de baixo escalão, mas pessoas que quando falam, eles falam, quem sabe, em nome da empresa, né? São pessoas que são relevantes. Não precisamos dizer o nome, mas eu acho que já fica subentendido. Existe um grupo seleto de jornalistas em veículos hegemônicos que quando falam, eles falam, falam pela empresa. Pela empresa. De dizer que ninguém tinha previsto, que não tinha como saber, que não era possível imaginar o que iria acontecer. Eu quero trazer essa discussão não para se era possível ou não, porque eu acho que a gente já tem desenhado isso. Tu acabou de dizer desses alertas que eram dados, do IPCC, das consequências que estão previstas, estão em relatórios, estão mapeadas, né? Já sabia que ia acontecer, isso é um fato. Eu quero te perguntar sobre o espaço que a Agapan, que é essa entidade que tu trouxe no início do programa, todo esse reconhecimento, Lutzenberg, tem origem no Hustler, uma das primeiras entidades nacional desse porte, o espaço que a Agapan tinha para fazer essa discussão, para trazer esses alertas, né, que são conhecidos, né, como tu também falou no início do programa, né, os prefeitos deveriam saber isso. Né, são coisas que estão em papel, né, não é no disse-me-disse, não é quem sabe, talvez, um dia no futuro. Tá no papel, tá a previsão 2024, 2025. Como é que tu viu esse debate nos últimos anos, quando os alertas começaram a crescer, né? E tivemos ano passado, inclusive, né? Acho que também isso talvez seja um ponto de começo, né? Depois do ano passado, como é que tu viu esse debate? A qualidade desse debate melhorou ou continuou, digamos assim, difícil de fazer? Uhum. Os prefeitos que não sabiam, ou o governador, ele tem que dizer, olha, ou eu não sabia, não estudo, não sei gestão, não sei o que está acontecendo, ou sei e nego. Porque nunca fizeram nada para ouvir o que os ecologistas, aqui do lado deles, presentes, disponíveis para participar sempre das políticas públicas. A Agapan é uma entidade considerada, pelo seu estatuto, intrapartidário. Esse é o termo que está lá no estatuto. O estatuto está disponível no site. O que quer dizer isso? Que ela é uma entidade política, de política ambiental, não de política partidária. Mas a gente sabe que se faz política também através dos partidos, importante, é por eles que a gente elege os representantes. E a entidade está sempre disponível a trabalhar com os parlamentares de qualquer partido que a procurarem, porque a gente está sempre à disposição. Tanto quando nós mandamos uma nota falando sobre um determinado projeto de lei, nós mandamos para todos os deputados. Né? E nesse último até o Frederico Antunes respondeu ali que na presidência lá que
O líder do governo, Frederico Antunes. Líder do Líder governo. do governo Leite. Perfeito. Ele respondeu que recebeu o nosso e-mail, assim como o Rosseto respondeu, mais uns 2 ou 3 deputados, ou seja, receberam esse nosso e-mail dessa último projeto de lei. Se eles não entendem que a questão ecológica ela interfere na questão climática, aí nós temos um problema de entendimento. Porque senão como é que eu continuo apoiando e sugerindo, no caso do parlamento, leis que são antiecológicas, se a questão ecológica interfere na questão climática? Mas tu acha que eles não entendem? Eu deixo isso aí para quem estiver ouvindo, cara. Não entende, são ingênuos demais que não entendem, ignorantes, que falta essa informação para eles, não chegam, todas as equipes que ele tem de assessores, não chegam essas informações para eles, ou simplesmente não estão interessados com isso. E se não estão interessados, gente, desculpa, tem culpa no cartório? Ora, tem gente que decide. A figura do tomador de opinião é uma figura importantíssima. E eu, inclusive, acho que nós temos que evoluir nessa figura. O tomador de opinião, o tomador de decisão, no caso do executivo, ele decide como encaminhar um determinado projeto. E dentro do parlamento, esses parlamentares decidem quais leis eles aprovam ou não. Só que tudo tem consequência. E depois essas consequências precisam ser enfrentadas. Aí, na hora de cobrar, nós cobramos do Estado, não do governador e não do deputado. Cobramos sempre do Estado. Ou seja, é a própria população que perde uma ação na justiça, muitas vezes, e tem que pagar. Né? Se eles não entendem, eles têm que conversar com a gente. Tem que conversar com os ambientalistas, conversar com os cientistas. Eu acho que essa é a única saída. Fora isso, é negacionismo. Se tu não quer ouvir o que a ciência e os ambientalistas estão dizendo, e eu faço um pouquinho de divisão assim, os ambientalistas desde os anos 70, né? Muitos deles eram cientistas, né? Pessoas das universidades, com uma sensibilidade de perceber a natureza, perceber assim como os indígenas percebem a natureza, de conversar, de sentir que nós estávamos com um problema. Depois vem a ciência se debruçando sobre esse tema. E tem uma ciência séria. Não é toda a ciência, porque tem a ciência comprada também. Mas tem uma ciência séria se debruçando sobre esse assunto. Ora, se um governante não quer ouvir a ciência, ele tem que ser depois cobrado por suas decisões. E cobrado eu falo na justiça, cobrado como patrimônio, como nós na HPAN já fizemos com secretários, já fizemos com pessoas do governo, porque tem que ser cobrado, senão fica fácil. Toma uma decisão por um interesse econômico, utiliza a máquina estatal enquanto ele é chefe de governo e comanda algo para o lado que depois, quando ele sai do governo, ele mesmo ou os parceiros dele têm alguma vantagem sobre isso. E o mesmo para os deputados, que alguns deles são proprietários de terra e têm interesse direto nas leis que são aprovadas ali. Mas se o problema ambiental ele acontece e ele está ligado à aprovação das leis, isso precisa ser debatido. Everton, há pouco tu falaste da dificuldade que a HPAN teve durante agora a enchente de maio de ter acesso à mídia hegemônica, alguns microfones, para fazer uma discussão mais complexa de modelo econômico, modelo social. Quando tu falas que isso que a gente está falando, né, dos deputados, prefeitos, governadores, enfim, não saberem, desconhecerem ou não o que está em jogo, nas últimas décadas a gente tem visto a pauta ambiental ser colocada como uma espécie de barreira para o desenvolvimento econômico. Então, junto com isso, vem toda a modificação de legislação para facilitar os licenciamentos ambientais. Há um discurso nos últimos anos de que proteção do meio ambiente impede, dificulta a progressão de emprego, de empresas, enfim. As próprias secretarias do município de Porto Alegre e do governo do estado de meio ambiente são secretarias de licenciamento, né? Elas incorporaram outros fazeres, né? Então, nesse contexto do meio ambiente, nessa construção narrativa, nesse discurso do meio ambiente como um impeditivo, um dificultador do avanço econômico. Como sair dessa
dessa cilada, dessa sinuca? Ou de fato, em algumas circunstâncias, determinados projetos econômicos realmente não podem avançar ou não da forma como se pretende? Como sair dessa sinuca? Perfeito. Eu acho que eles têm razão quando diz que o meio ambiente, ou a proteção ao meio ambiente, é um problema para o desenvolvimento econômico neste modelo insustentável que a gente vive. Por isso que a gente precisa pensar em um modelo que consiga se desenvolver economicamente, como a gente precisa dentro de uma sociedade, mas que esse desenvolvimento não veja o meio ambiente como algo, como uma barreira, como algo impeditivo. Nós temos que pensar outra forma de desenvolver que não seja impactando o pouco que nós temos de ambiente preservado. Eu vou trazer uma história aqui que, obviamente, eu não vivi, que é lá do início dos anos 70, mas que, através da HPAN, a gente conhece várias histórias, que o próprio termo de desenvolvimento sustentável foi uma deturpação da proposta inicial dos ambientalistas de sociedade sustentável. Existia já lá no início dos anos 70, esse termo, depois, se eu não me engano, foi Brundtland, foi naquele encontro que teve, que eles mudaram para desenvolvimento sustentável. Foi uma ganhadinha que as empresas deram, porque não, nós queremos um desenvolvimento, mas tem que ser sustentável, sendo que os ambientalistas defendiam, sociedade sustentável. Pode ser um pequeno detalhe, mas às vezes é no detalhe que está a diferença. Né? Porque quando eles criam o tal do tripé da sustentabilidade, que no mercado eles chamam de ESG, ou ESG, né? Uhum. Que quer dizer o ambiental, o social e a governança, né? Governança das empresas. Quando eles criam e colocam essa sustentabilidade no mesmo patamar, como um tripé de forças iguais, eles abrem o espaço para o discurso, né, para a narrativa de todas as empresas dizer que estão trabalhando pela sustentabilidade. Aí o termo sustentabilidade passa a ser tomado, ganhando um outro viés pelo mercado. A empresa desenvolve um produto, diz que esse é um produto sustentável. A pergunta é, mas que sustentabilidade está falando? Se nós mantivermos a sustentabilidade ambiental como a ecológica, né, ambiental como a primeira delas e a mais importante, porque tendo a sustentabilidade ambiental garantindo a questão ecológica, a partir daí eu posso tocar a econômica e a de governança. A governança é só, né, uma consequência, inclusive. Mas o primeiro eu tenho que garantir a ecológica. Então o termo sustentabilidade ele acaba sendo meio deturpado, assim como o termo ecossistema. O termo ecossistema hoje é utilizado para tudo. É uma empresa de computador, uma empresa de qualquer coisa, fala o ecossistema não sei do que. Essa deturpação ela tira a força do termo, né, e acaba atrapalhando um pouquinho o nosso discurso e a nossa chegada na população. Eu confesso que nós temos muita dificuldade de fazer um bom trabalho na área de comunicação também, porque todo o trabalho é feito de forma voluntária. A HPAN é 100% voluntária desde 1971. As ONGs da APDEMA, que eu saiba também, todas são trabalho voluntário. Então, para a gente ter alguma coisa em qualquer área, seja de comunicação, jurídico, é trabalho pro bono. E então, é claro que a gente tem uma dificuldade maior de atuar. Na HPAN, semanalmente, a gente recebe uma ficha de associado, em média. Digo assim, 2, 3, 4, 5 pedidos de associados por mês. Agora, nesse momento das enchentes, para todo mundo sentiu assim a necessidade de quer virar ambientalista. Que bom, né? A gente diz, vem para cá, vamos conversar, porque é importante. Everton, tu falou do que é uma prática que é conhecida como marketing verde, né? Que é revestir de uma suposta política ambiental um produto, né? Um capitalismo verde, né? Que é, enfim, aproveitar um tema do momento justamente da questão ambiental. E a gente tem exemplo em Porto Alegre que foi vendido prédios que são sustentáveis do ponto de vista ambiental, e tu vai ver porque eles têm uma fachada verde, ali tem uma meia dúzia de folhagem, sendo que nem tem, né? Porque quem vai botar ali isso são os condôminos depois, né? O prédio, enfim, ele tem uma aparência de que é um prédio sustentável, quer dizer, não é um prédio sustentável, ele tem uma aparência de que é um prédio que tem uma fachada verde, né? Mas enfim, isso ajardinado. Também não é bem assim, né? Mas isso ganha
ganha no mercado imobiliário, isso ganha força, isso ganha peso. Aí a empresa vai lá e diz, é o primeiro prédio economicamente sustentável de Porto Alegre. Ninguém fez essa análise, né? Enfim. Mas isso acaba, de alguma forma, dificultando o debate, esse marketing verde. Porque, como tu disse, ele acaba desvirtuando uma discussão que deveria ter como foco a preservação ambiental. Em Porto Alegre, no caso, a prioridade nesse momento é a preservação ou melhor, nesse momento é lidar com a catástrofe, lidar com a possibilidade de novas enchentes acontecendo, porque esse é o drama que está nos atingindo nesse momento, chuvas, enchentes, que não atinge só nesse momento, né? A gente vive há décadas, há centenas de anos a gente vive a questão de inundações, mas assim, a gente inventou uma muito mais severa do que a gente está acostumado. E esse termo, e essa discussão que os especialistas fazem, como já repeti na pergunta anterior, que já se fizeram os alertas, ela, nessa discussão de sustentabilidade em Porto Alegre nos últimos anos, ela ficou em segundo plano, né? Porque quando tu vai lá falar com o secretário de Sustentabilidade e Meio Ambiente, ele vai te dizer isso. Nós estamos promovendo um selo, ele falou aqui no nosso programa, um selo de sustentabilidade, que a gente premia as empresas que adotam práticas ambientais. O próprio governador Eduardo Leite participou de pelo menos 2 COPs, né, em que ele foi lá vender a ideia do hidrogênio verde, né, que não tô criticando a ideia do hidrogênio verde, né, mas num estado, de novo, isso que eu queria chamar a atenção, num estado e numa cidade que estão constantemente sob o risco de serem alagados, inundados, e aí sim, com perdas econômicas incalculáveis, né, incalculáveis, o estado não tem nem noção de quanto ele andou para trás na situação econômica, ele acabou se dispersando nas discussões que realmente importam para ficar nessa, não vou chamar de perfumaria, mas da vontade, mas dessas questões que impactam menos, né, e que são importantes, mas são menos importantes do que a gente do que a gente precisa fazer, porque, como o Luciano disse e como tu disse, né, essas são discussões mais duras, né, evita impedir que o cara plante soja em determinado lugar, evita que aquele prédio que na orla do Guaíba não saia, né, evita dizer, não, aqui pode, aqui não pode. E como a gente está discutindo em comunicação, eu me autorizo um pouco a comentar, né? Não só a fazer a pergunta, mas vários programas que a gente gravou, várias entrevistas que a gente fez, eu sempre trago a pergunta: o que precisa para a Prefeitura de Porto Alegre de dizer não por um prédio? Eu nunca vi. Esse ponto que tu traz ele é interessante, porque se nós formos lembrar o que acontecia com Porto Alegre, as discussões, vocês sabem bem disso, antes das enchentes, era os encaminhamentos desse projeto de gentrificação. Né? O que é o centro de Porto Alegre, o que é o 4º distrito, quais eram os projetos para isso, os nossos parques sendo devastados para construir projetos de retorno econômico para grupos econômicos. Então, a visão estava equivocada, já em Porto Alegre. Né? E não só dessa gestão do Melo, as gestões anteriores, o Marquesan, o secretário dele, que nós entramos na justiça e ganhamos contra ele, a questão do orquidário. Agora, enquanto na condição de convidado aqui, se vocês me permitem, eu chamo então de perfumaria. E é perfumaria. Quando o governador deu aquela entrevista para a Folha de São Paulo, ele mesmo confessou ali que a visão dele estava só na questão econômica. Outras agendas. E quando ele fala em hidrogênio verde e ele vai para uma COP, para algum lugar, ele vai o quê? Vender o olhar econômico, sentido econômico para uma questão que no nome está escrito verde. Né? Então, sem dúvida, é perfumaria e é marketing. Né? É o tal do marketing verde em cima de algo que está na hora, está no mercado. Talvez os alemães gostem, queiram vir investir aqui, os chineses gostem, queiram vir investir aqui. Mas, de fato, as ações elas não são ecológicas. Enquanto não compreenderem que a gente precisa ter, naquela história do desenvolvimento sustentável, né? De uma sociedade sustentável, pode desenvolver e precisa, bom, vamos analisar isso. Alguém tem que pensar isso. Onde é que está a governadoria geral dessa zorra toda? Quem é que pensa? Ou simplesmente o mercado chega, tem um investidor, chega aqui, investir, ele pode investir. Quer ver uma coisa? Vocês lembram também a questão da mina Guaíba, né? Que a gente fez um baita de um movimento aqui, criamos um comitê
chamado Comitê de Combate à Mega Mineração. Enfim, a mina não saiu, por uma questão indígena, né? Que não foi feito lá no estudo de impacto ambiental. Essa mina, ela estava se propondo a tirar carvão do solo, de uma região frágil aqui, de perto de Porto Alegre, né? 15 quilômetros daqui. Tirar carvão para quê? Para produzir fosfato, que serve para a indústria da celulose. Olha só. Essa indústria da celulose que quer quadruplicar aqui e confirmou o investimento de 25 bilhões para Barra do Ribeiro? Para aquela região, né? Não sei, vai aumentar muito a plantação de eucalipto e, consequentemente, aumenta a fábrica também. Aí vem uma lei que tira, um projeto de lei aprovado, que tira as produções de eucalipto e pinos do rol de entidades que impactam o meio ambiente. Com isso, essas plantações elas não precisam mais pagar a taxa para o IBAMA, taxa de controle fiscal do IBAMA, e não precisam mais de licenciamento ambiental, desonerando, então, essas plantações. Então, para mim, é uma coisa que está tudo interligado, desde o projeto Mina Guaíba, produção do carvão, produção do fosfato, aumento da produção de eucalipto e pinos, desoneração, que facilita para o empreendedor, para produzir o que? Celulose, que na maior parte é exportada. E quando é exportado, não deixa aqui o imposto sobre circulação de mercadoria, que é cobrado no destino. Então, eu acho que é um tipo de produção que a gente teria que repensar, mas não sobre a pressão da economia, do investidor. Olha, tenho 25 bilhões para trazer para o Estado. Mas nós temos que pensar enquanto sociedade, é isso que nós queremos? Nos tornar uma plantation, para usar o termo que se usava há um tempo atrás, né? Uma grande lavoura de soja e de eucalipto no Pampa, um dos biomas mais impactados do Brasil e um dos biomas mais ricos da sua vegetação nativa rasteira, né? Com essa tua trajetória, Everton, e agora como a faceta pesquisador sendo desenvolvida, imagino que tu tenhas tido muitas ideias de pesquisa, porque a área é muito abrangente e possibilita uma série de possibilidades, uma série de oportunidades. Aonde tem sido o teu foco de pesquisa atualmente no teu mestrado, se tu puder falar dele? Posso sim. Obrigado pela oportunidade, Luciano. Esse foco que eu estou construindo uma dissertação é sobre como a imprensa abordou a questão da Mina Guaíba. Como saiu na imprensa. Em princípio, adianto aqui já, mas não é uma conclusão, porque eu preciso terminar mas é eu ver o quanto a questão climática foi evidenciada ou não por esses veículos. Ou seja, quando a gente aborda uma pauta do nível do carvão, no lançamento do Comitê de Combate à Mega Mineração, foi dito naquela carta que nós estamos num momento de crise climática. Então, que a gente precisa abordar com esse pensamento. Agora, a imprensa, ela tem esse pensamento de que nós estamos numa crise climática ou isso foi apagado? É mais ou menos nessa linha a pesquisa. Everton, a gente vai se encaminhando para quase 1 hora de programa. Eu queria te deixar, então, espaço para fazer alguma consideração final, chamar alguma atenção a algum ponto desse debate, que a gente talvez não tenha tido tempo aqui de fazer as perguntas e que fica o convite para uma próxima oportunidade, mas que tu gostaria de chamar a atenção nesse final de programa. Bom, eu queria agradecer muito o convite de vocês, né, e a participação aqui, espaço muito nobre do nosso jornalismo aqui de Porto Alegre, né? O jornalismo que vocês fazem a gente acompanha muito bem e é necessário, é um jornalismo importante. E eu estou dizendo isso exatamente porque é importante para a luta ambiental que a gente tenha aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, qualquer lugar do mundo, na verdade, mas vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tenha uma abordagem na imprensa dessas pautas ambientais e que elas consigam dar conta da complexidade do assunto. E consigam perceber nas pequenas coisas a grandeza que existe com uma questão de uma lei. Uma simples lei, que às vezes tem um parágrafo ali, uma alteração, né? Um parágrafo altera uma determinada lei, mas ela mexe numa coisa muito grande e nos leva para a degradação ambiental.
esse é um ponto importante que eu queria trazer para você, para linkar a questão da comunicação com a questão ecológica. E também dizer assim, para quem estiver nos ouvindo, vamos apoiar esse tipo de mídia, porque apoiando, é verdade, não é porque eu estou aqui com vocês, eu tenho falado isso. Apoiar, vou falar aqui do Sul 21, né, da mídia de vocês, aqui onde vocês atuam, porque tem nos ajudado nessa pauta ambiental. O outro lado, a gente espera, do jornalismo hegemônico, da imprensa comercial, a gente espera que eles consigam evoluir nessa pauta também e fazer um trabalho importante. Eu tenho dito que eu tenho colegas jornalistas, nós fizemos um seminário na Associação Rio Grandense de Imprensa, e eu sempre pergunto, a abordagem de vocês, ela é com liberdade jornalística ou ela é supervisionada? Não. Ninguém nos censura. Nós colocamos o que a gente quer. E daí eu pergunto, então, tu não ouve o outro lado por quê? Porque tu não quer, porque tu não pode, porque, né, condição de produção. Às vezes eu tenho pouco espaço, tenho pouco tempo. Nós temos que refletir sobre as mídias e sempre quando fizer uma leitura ou ouvir algum programa de rádio ou televisão que mostrar um determinado ponto, se perguntar se não ficou faltando alguma coisa, né? E o quanto aquilo poderia, a falta daquela informação poderia fazer eu mudar de opinião. Porque um outro ponto que linka, então, e já encerrando aqui, com a minha pesquisa existe uma questão chamada de licença social para operar, que todas as grandes empresas, em especial da mineração, elas levam isso como algo muito importante. Além da licença ambiental que é dada pelo órgão ambiental do Estado, a licença social para operar é o que a comunidade em volta pensa sobre aquele empreendimento. E aí o link com a imprensa é maior ainda. Porque empresas como aqui a Celulose de Guaíba, ela chega na população com suas propagandas, né, contratando lá um artista famoso do Rio Grande do Sul, renomado, conhecido, respeitado, e com isso ela vai se impondo, né, e aceitando, tendo uma liberação social para operar. Mas enquanto imprensa nós podemos ver algo que a propaganda não mostra. Esse é o motivo, né, inclusive, da imprensa. Então acho que eu fecharia, aproveitando essa oportunidade que tu me deste, nessa linha aqui. E Everton, para quem quer se associar à HPAN, como é que faz? Acessa www.hpan.org.br, lá em cima está escrito associe-se, preenche ali uma pequena ficha, tem as informações todas ali, aí envia, a gente recebe, faz um encaminhamento interno com os conselheiros, leva em torno de uma semana, mais ou menos, para ter o retorno. Em princípio, todo mundo se associa, né? A gente é uma entidade que temos pessoas de todos os níveis de pensamento, inclusive de ideologias, é isso que torna a discussão muito rica, e é isso aí, são todos muito bem-vindos, inclusive vocês. Então, obrigado, Everton. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luiz. E o nosso agradecimento especial, como sempre, vai para você que esteve mais uma vez na audiência do nosso De Poa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.